Graça e paz, meus queridos, boa noite, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos em Cristo em Casa, transmitindo ao vivo para você e para a sua família. Que Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos. É um prazer poder transmitir a palavra de Deus para você, para a sua família, para todos que estão nos assistindo agora, essa transmissão, essa live, através do Facebook. Que Deus venha abençoar ricamente a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, tá? Eu quero deixar 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e voltar dos seus maus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meus amados, o Senhor, Ele está alertando. Por que tudo isso? Porque aconteceu. Se você ler o contexto, você veja que Salomão construiu, edificou um templo para o Senhor, fez sacrifício, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, chorou aos pés do Senhor. E o Senhor escolheu a casa que Salomão edificou para ele habitar. É interessante, meu querido, que o contexto é maravilhoso. Você pode ler o contexto depois. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 7 que diz, olha só: Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amados, nós temos visto pessoas citar esse versículo, o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, como uma série de coisas, né? Para fazer jejum, para convocar isso e aquilo, mas se você ler o contexto, amados, o contexto ele fala exatamente da edificação que Salomão fez no templo. Salomão edificou o templo para o Senhor. Salomão fez um templo em dedicação ao Senhor, consagrou, orou. E a glória do Senhor desceu naquele lugar, e Deus escolheu aquele lugar para fazer morada, para habitar. Então, meu querido, é interessante, para nós sermos breves nessa mensagem, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, queridos, aqui mostra claramente que era o povo de Deus, que era um povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e voltar dos seus maus caminhos, eu virei do céu e perdoarei os seus pecados. Vamos por parte. Se o meu povo, Deus está falando do povo dele. Nós somos povo de Deus, nós somos eleitos do Senhor. Mas Deus está falando para você e para mim: se você que me chama pelo meu nome, Deus está falando que quantas vezes você tem orado nas madrugadas, ou você tem orado no desespero. Talvez você se encontra desempregado, aflito, e você busca ao Senhor. Não é porque você está desempregado, não é porque você está passando por um momento crítico, não é porque você está passando pelo vale da sombra da morte, pelo momento difícil, que você não é homem ou mulher de Deus. Não é isso. O povo de Deus padece, o povo de Deus sofre, o povo de Deus passa lutas, passa as dificuldades. Deus fala: se o meu povo, se o povo dele, que chama pelo seu nome, se humilhar. Amados, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos se voltar para Deus em humilhação, para que Deus venha ouvir o nosso clamor. É orar ao Senhor, é buscar Deus na madrugada, com humildade. Assim como Salomão fez, Salomão orou ao Senhor. Salomão edificou aquele templo ao Senhor. Salomão edificou aquele templo a Deus.
com lágrimas, com sacrifício. E Deus ouviu a oração de Salomão. Deus vai ouvir a tua oração também. Deus, Ele quer ver o teu sussurro, as tuas lágrimas, o teu choro, o teu gemido. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus com o coração contrito, com o coração humilde, com o coração cheio de amor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus, você tem clamado a Deus, você tem buscado o Senhor, embora pareça que você não está vendo o resultado, embora pareça que você não está vendo as coisas acontecer, mas o Senhor está ouvindo a tua oração. Assim como o Senhor ouviu a oração de Salomão, assim como o fogo desceu do céu, Deus também está ouvindo o teu clamor. Ainda que você tenha chorado, talvez no teu quarto sozinho, tua esposa não vê, teu marido não vê, teus filhos não vê, mas você tem clamado, você tem buscado, você tem chorado, você tem gemido, você tem falado com Deus. Você talvez tenha falado, Senhor, eu não aguento mais essa situação, não aguento mais tudo isso. Mas o Senhor fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhe diante de Deus. Não dê credibilidade para mais ninguém a não ser para Deus. Confesse os teus pecados e as tuas petições diante de Deus. Somente Ele pode te ajudar. Somente Ele pode abrir a porta. Somente Ele pode curar. Somente Ele pode sarar. Somente Ele pode resolver. Só Deus pode. Salomão clamou a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se o meu povo, Ele está falando do povo dele, se humilhar, e continua falando, e orar. Amados, nós precisamos se humilhar e orar ao Senhor. Não é simplesmente chegar e orar de qualquer maneira, não. É se humilhar, é se dobrar diante do Senhor, é chorar diante do Senhor, é falar para Deus que nós somos pequenininhos, que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que precisamos dEle, que somos carentes dEle, que só Ele pode realmente nos ajudar, que só Ele pode realmente responder o nosso clamor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e o texto continua falando, e buscar a minha face. Amado, nós precisamos se humilhar, orar e buscar a presença de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano, que Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Deus que está acima de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer, buscar a face do Senhor, buscar intimidade com Deus, para que Deus venha se revelar para nós, para que Deus venha realmente abrir as portas, as janelas do céu e derramar sobre a tua vida, para que realmente o desejo do teu coração o Senhor venha abençoar, para que realmente aquilo que você tem pedido, o Senhor venha abençoar. Mas nós precisamos orar, se humilhar, orar e buscar a presença de Deus. Reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus criador do céu e da terra, é o Senhor que fez tudo, é o Senhor que é absoluto, que é soberano. Nós precisamos reconhecer isso. E o texto continua falando. E voltar dos seus maus caminhos. Nós precisamos voltar dos nossos maus caminhos. Você veja que há uma sequência de coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos se humilhar, orar, buscar a presença de Deus, deixar os maus caminhos. Talvez se você tem sido negligente com a palavra, com o próprio Deus, que é a palavra de Deus, talvez você tenha maltratado o coração de Deus com algumas coisas que você não deveria ter feito. Talvez você tenha blasfemado, talvez você não tenha tido paciência, talvez você não teve paciência para esperar o tempo de Deus, o tempo certo do Senhor. Talvez você tenha agido com suas próprias forças, talvez você tenha agido por impulso. Deus está falando, se você voltar dos seus maus caminhos, se você confiar em mim, se você se arrepender, se você deixar eu
tomar conta da tua vida, se você permitir que eu tome conta do leme desse barco que é você, se você me autorizar eu entrar na tua casa, é isso que Deus está falando. É você voltar dos teus maus caminhos. O que é que você tem feito de mal que tem desagradado a Deus? O que é que você tem feito de errado que não agradou o coração de Deus? Pois é isso que Deus tem falado para o povo dele. O meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa, amados, olha só, que se chama pelo meu nome, precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar a presença de Deus, a face de Deus, buscar o Senhor, se arrepender dos pecados, se arrepender do que está fazendo de errado. E o texto continua falando, eu perdoarei os seus pecados. Olha que coisa tremenda, queridos. Depois que você se humilha, depois que você ora, depois que você se arrepende, depois que você volta dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados. Eu perdoarei os seus pecados. O texto termina falando, e sararei a sua terra. Quando Deus perdoar os teus pecados, Ele sara a tua terra. Aí a tua recompensa chega. Aí o milagre acontece. Aí as portas se abrem. Aí não tem quem te segure. Aí você está nas mãos do Senhor, porque você seguiu a vontade de Deus. Você fez a vontade de Deus. Você fez o que o Senhor está te pedindo. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha presença, se voltar dos seus maus caminhos, dos caminhos errados, do caminho do pecado, do caminho da transgressão, do caminho do iníquo. Porque o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. É um princípio para nós. Amados, não se detenha no caminho dos ímpios. Quantas vezes você tem sofrido porque você se deteve no caminho dos pecadores? Quantas das vezes você tem se decepcionado porque você tem parado na roda dos escarnecedores? Você tem dado ouvido mais às pessoas do que dado ouvido à palavra de Deus. E todas as vezes que você se detém na roda dos escarnecedores, no caminho dos ímpios, você acaba sendo decepcionado. Mas Deus está falando, Deus está nos dando uma oportunidade. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, sair dos caminhos errados e voltar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus fala de sarar a sua terra, Ele está falando assim, eu abrirei as portas, eu cuido de você, eu atendo os seus pedidos, eu sou o teu Deus, porque você é um filho obediente, você é um filho fiel, você é um filho que está agindo segundo a minha palavra. Eu sararei a tua terra. Deus está falando que cuida da tua casa, Deus está falando que cuida dos teus, Deus está falando que cuida dos teus projetos, dos teus sonhos, do desejo do teu coração. Deus está falando que Ele é contigo, Deus está falando assim, eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes. Eu sararei a tua terra. Hoje talvez a tua terra está seca, a tua terra está árida, a tua terra está espinhosa, está cheio de pedra, você não consegue mais andar nessa terra, mas Deus está falando que vai sarar a tua terra. Mas siga esse princípio, se humilhe diante de Deus, ore ao Senhor, volte do mau caminho, venha para o caminho reto, o caminho bom, o caminho que tem paz, que tem segurança, o caminho que te leva à segurança. Hoje o mundo tem nos decepcionado, as amizades têm nos decepcionado, as pessoas têm nos prometido algo que não cumpre, as pessoas muitas das vezes se aproximam de nós quando nós temos algo e se afastam de nós quando nós perdemos tudo. Mas Deus está falando para você, eu sararei a tua terra, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. Amados, esta palavra é para você. Essa palavra é para mim. Queridos, vamos edificar as nossas vidas diante do Senhor.
Vamos edificar as nossas vidas. Vamos edificar a nossa família. Vamos apresentar a nossa família a Deus. Edifique a tua casa. Edifique você ao Senhor. Salomão edificou o templo ao Senhor. Edifique a tua vida para Deus. Apresente a tua vida para Deus em oração, em súplica, em oração, em humilhação, buscando a face do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, porque Deus vai perdoar você e vai sarar a tua terra. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, querido. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar por você e desde já agradecer por você estar aí. Compartilhe essa live, compartilhe com outras pessoas. Todos os dias estamos trazendo uma palavra, ou pela parte da manhã, ou à noite, ou de manhã ou à noite, estamos trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que realmente vai te trazer para o caminho da palavra, o caminho de Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, meu Deus, que a tua palavra ela possa produzir resultados, frutos na vida dessa pessoa. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada. Meu Deus, não sou eu que vou pedir para que essa pessoa te receba, não sou eu que vou pedir para que essa pessoa te aceite como Salvador. A tua palavra, meu Deus, é o suficiente para que essa pessoa tome a decisão de voltar para a casa do Pai, de te receber como Senhor, Senhor da vida dela, Salvador pessoal dela, para que o nome dessa pessoa venha a ser escrito no livro da vida, para que essa pessoa receba paz, receba alegria, que o Senhor venha sarar, meu Deus, a terra dessa pessoa, a família dessa pessoa, a vida dessa pessoa, que essa pessoa seja restaurada em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus, tenha uma noite de paz. Receba essa palavra no teu coração. Guarde ela no teu coração. Coma ela, mastigue ela, rumine ela, para que você seja alcançado ou alcançada pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe sempre. Obrigado por esse privilégio de estar comigo, é um privilégio para mim, de ter você no Cristo em casa. Um forte abraço. Fique com Deus, que Deus te abençoe.